Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui reunidos no nosso programa Espiritualidade para Todos, de Mirtes e Otávio. Hoje eu vou falar de uma coisa bem interessante que está em pauta. O que vai ser da Terra? Qual o futuro da Terra? O que vai acontecer? Que história é essa de mundo, de regeneração, de transição planetária, que todo mundo está falando ultimamente? Você vai aos sites, nas internets da vida, há muitas palavras sobre essa temática, né? Então, o que dizer desse horror que a gente está vivendo nos últimos tempos? Que a gente está acreditando que o mundo está caminhando para um inferno irreversível, uma sensação assim de impotência, que nada vai mudar. Liga a TV para constatar crimes hediondos, falta total de respeito, amor ao próximo, atos requintes de crueldade, coisas desumanas, e coloca a gente numa situação de desesperança. Mas afinal, que aumento dos horrores que a Terra está vivendo? O mundo está piorando? É uma pergunta que nós fazemos, né? Sempre no passado não era assim. Não, são momentos, na verdade, de passagem, de um patamar para um outro, e esses conflitos ocorrem nessas transformações. O Espiritismo, segundo Divaldo, nos anos de 2025 e 2026, serão os piores desse processo de transição. Vai depois virar uma calmaria. E como dizia Chico Xavier, nosso querido Chico, uma mal que dure para sempre. Então vamos ter esperança. Deus não criou um projeto fracassado, ele está sempre no comando, está presenciando tudo que está ocorrendo, podem ter certeza. E tudo está ocorrendo conforme o planejado, por incrível que pareça. Mas o que foi planejado por Deus? A evolução dos mundos, segundo o grau de crescimento e adiantamento dos povos. Então é indiscutível o quanto a humanidade evoluiu, e mesmo nós percebemos isso através dos avanços científicos e tecnológicos, e do comportamento social também. Basta virar os nossos olhos para o passado. Tudo está saindo conforme Deus planejou e deixou o Cristo para cuidar de nós. Os mundos em todo o universo passam por diferentes estágios evolutivos, a saber, incluindo o nosso. O nosso não é exceção. Vamos lá. Mundos primitivos destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Vamos voltar lá para a idade das cavernas, da pedra lascada. O homem estava lá né? Aprendendo a fazer um fogo, a fazer suas armas para se defender das feras, etc. E tal. Mundo de expiações e provas, onde os espíritos reencarnam para expiar erros e evoluir. É o nosso, é o atual, do qual a gente está, começando a... Mundos de regeneração, onde os espíritos que ainda têm o que expiar, né, extraem novas forças para onde nós caminhamos. É esse mundo que a gente vai chegar, né? É o mundo de regeneração, é um mundo melhor do que esse que nós estamos vivendo. Então basta ter fé, ter esperança e acreditar em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. E também temos os chamados mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Já é um patamar mais elevado. E o último de todos, chamado de mundo celeste ou divino, onde habitam os espíritos depurados, ou também chamados de anjos. Um dia todos nós seremos anjos. O fim do mundo na visão do Espiritismo. A doutrina espírita ensina que Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, não teve começo e não terá fim. É imutável, porque sendo perfeito não há o que mudar. Só muda quem é imperfeito, né? Como nós, né? Deus é imaterial, é único, é onipotente, soberanamente bom e justo. Deus criou os mundos e os espíritos todos iguais, simples e ignorantes, e a todos concedeu a oportunidade para evoluir, através de vidas sucessivas, com a finalidade de se tornarem perfeitos e puros. Objetivaram e alcançaram a felicidade plena. Os mundos, portanto, também evoluem. Kardec ensina que existem os mundos primitivos,
que são aqueles, sem encarne espírito, que ainda estão começando a sua evolução. Então todos os mundos se modificam, evoluem sempre. A Terra já não é mais um mundo primitivo. Hoje é um mundo de provas e expiações. Aqui os espíritos se encontram, uns para provar o que já conquistaram de bom e outros para corrigir erros cometidos no nosso passado em outras vidas. Portanto, os endividados com as leis divinas, por erros praticados livremente, sofrem as consequências dos seus atos num trabalho de reparação e de acertos de erros cometidos, com a violação das leis divinas que regem os destinos do universo. Tudo bem. Todos têm o direito de evoluir, cumprindo assim o ensinamento de Jesus quando ensinou: das ovelhas o que meu Pai confiou, nenhuma se perderá. Quem foi confiado para Jesus? Nós. Nenhum de nós irá se perder. Ele é o nosso tutor maior, é o nosso grande professor, nosso irmão, um espírito que nós devemos amar imensamente. E é por isso que aqui existe gente boa e gente que não é boa. Então, esse processo é de evolução. Esse mundo nosso tem esses conflitos. Muitos afirmam que o mundo está perdido, que não tem mais jeito. Mas será que está perdido mesmo? Será que esse é o caminho da humanidade? As criaturas que assim pensam só conseguem enxergar o lado ruim das coisas, mas se olharmos para o outro lado, coisas boas são realizadas diariamente. Muita gente trabalhando no bem. O mundo está melhorando, é inegável. Ainda uma mistura de bem e mal, mas está chegando a hora da separação do joio e do trigo. A doutrina espírita nos ensina que a Terra ainda é um mundo de expiação e de prova, e vai se transformar em um mundo de regeneração. E após, só terá lugar para os bons, e os que tiverem a disposição de continuar procedendo no campo do bem. Os que não estão procedendo corretamente e que não merecem viver um mundo melhor, serão retirados daqui, e pela lei da afinidade, serão atraídos para outros mundos, talvez para algum semelhante à Terra atualmente, tá? De provas e expiações, ou para um mundo primitivo, onde haverá choro e ranger dos dentes, como ensinou Jesus. Essa transição não é o fim deste mundo, é a sua renovação e promoção para o melhor, chamado mundo de regeneração. O tempo para a renovação é indeterminado. Pelos últimos acontecimentos atmosféricos que têm abalado a Terra, é possível entender e sentir que algo diferente está acontecendo, mas não é a determinação do fim do mundo. Retornado a 50 anos, constatar-se-á o progresso conquistado. Quantas novas descobertas vieram de encontro ao bem-estar da humanidade. A vida está se tornando melhor. Mas tem gente atrapalhando a tranquilidade e o bem-estar dos bons. Não é justo que os bons paguem pelo erro dos outros. Esses serão retirados daqui e transferidos para uma escola de correção de seus erros, em outros mundos inferiores. Não existe, portanto, fim do mundo. O que existe é a transformação do mundo. O momento é de transição. E aí está a causa dos distúrbios que são verificados. Tudo no universo é evolução, tudo se transforma para melhor. O mundo não se destrói. Muitos pregam que Jesus falou em final dos tempos, quando falou do juízo final, da separação dos bons e dos maus. Interpreta erroneamente essa passagem como se ele pregasse o fim do mundo. Ah? Então não tem fim do mundo. O próprio Cristo afirmou, né? Os mansos e humildes herdarão a terra. Mas que terra? Se o mundo vai acabar, vai explodir, vai desaparecer? A imensidão do infinito? Não, não vai acontecer isso. Isso não irá acontecer. Então, o ensino de Jesus é de clareza meridiana. Ele falou sobre a separação que está acontecendo. Os que colocam a seu direito são os que permanecerão, e os da esquerda, os que perdem a afinidade com o mundo de regeneração. É isso que ele quis dizer. E serão atraídos por afinidades para um mundo inferior. Não vai haver aquela história que vai acabar o mundo, vai explodir, e que vai tudo para o inferno, vai ficar
queimando na fogueira eterna, como falei na minha palestra passada. Isso não existe, não acontece isso. Então, para os espíritos, não existe o fim do mundo pregado pelos homens. Os grandes pensadores de todos os tempos, como os maias, sabiam disso, antes de reencarnar aqui. Traziam a ideia de que haveria uma mudança e predisseram um determinado tempo para o final do mundo. Mas não do mundo físico, e sim do mundo moral. O fim do mundo, segundo Jesus, é o fim da situação de provas e expiações para a regeneração, pela sua transformação. É isso que Cristo quis dizer. As leis de Deus são baseadas na lei de amor e os seus desígnios, suas determinações, têm por fim a pureza e a felicidade de toda a humanidade, e não a sua destruição. O que demonstraria prepotência e falta de amor aos seus filhos. Tudo na obra de Deus é perfeito, é regido pela lei do amor. Essa é a razão da sua tolerância, concedendo a todos oportunidades quantas forem necessárias, através das reencarnações sucessivas, com o objetivo de que todos possam tornar-se perfeitos. Como eu disse agora de pouco, um dia todos nós seremos anjos. E assim conquistar a felicidade plena. As benesses divinas são distribuídas com justiça e cada um recebe segundo suas obras, de acordo com a lei do merecimento. O tema fim do mundo domina as atenções dos dias atuais. Além do exposto acima, pode-se buscar na lucidez de Allan Kardec e na clareza dos espíritos superiores, o que ensinam sobre a intrigante questão onde se enquadram mortes coletivas, transformação do planeta e flagelos destruidores. Mas para entendermos essa evolução, a gente precisa aprender alguma coisa da doutrina espírita. O que, por exemplo? A lei do trabalho. Toda ocupação é trabalho. O corpo e o espírito precisam trabalhar. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, o que lhe aumenta as necessidades e os prazeres. Por isso que a gente trabalha mais hoje em dia do que no passado. O trabalho é expiação. Não deixa de ser. E, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre naquela infância quanto à questão da inteligência. Por isso que é seu alimento, sua segurança, seu bem-estar, depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência. Mesmo o homem rico que não precisa trabalhar para a sua subsistência, não está, preste bem atenção, desobrigado de ajudar seus semelhantes. Da obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que dispõe, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não tem a maior obrigação de ser útil aos seus semelhantes. É o contrário. Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona, o adiantamento que foi feito é sempre um trabalho. O trabalho força o homem a desenvolver a sua inteligência e, consequentemente, aprimorar o seu espírito. O aprimoramento do espírito vem do trabalho. O trabalho é uma força que alavanca o homem a progredir, estando ligado também a outra lei, a lei do progresso. Elas são complementares. Basta verificar os avanços da humanidade em relação aos nossos antepassados que viviam nas cavernas e hoje estamos indo a Marte. O que seria da humanidade sem o trabalho? Com certeza, estaríamos vivendo no passado. Portanto, quanto mais trabalhamos, mais avançamos, e isso é uma consequência direta do nosso esforço. A doutrina espírita nos aponta o trabalho como lei da natureza, ao qual nos permite o progresso e a evolução material, espiritual e moral. O progresso material consiste em cumprir os nossos deveres para conosco mesmo, para a família e para a sociedade da qual nós participamos.
O progresso espiritual é realizado através do trabalho em favor do próximo, com caridade, humildade e amor, onde a fraternidade possa ser desenvolvida em nossos corações. Já o progresso moral é conquistado por meio da reforma íntima, onde cada um de nós deve trabalhar as nossas mazelas, nossos vícios, nossos erros, né? Nossas inclinações ruins. Essa condição pode ser caracterizada pela fala de Kardec, o codificador da doutrina espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. É importante frisar que a vida continua, e no plano maior, os trabalhadores da seara espírita buscam aprimorar ainda mais a evolução e o progresso, e o próprio progresso coletivo. Então há um relato do espírito André Luiz, nosso querido André Luiz, no livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Ação e Reação, esses livros, de diversos postos de tarefa onde os benfeitores nos mostram atividades constantes e exemplos nobres de dedicação ao bem. Então aquela historinha, morreu, descansou, vai ficar dormindo, né? Não é assim não, isso é conversa mole para boi dormir, né? A gente vai continuar trabalhando, e vai trabalhar mais ainda, porque o nosso espírito não se cansa como o corpo carnal, né? Então, dessa forma, sem sofrimento, devemos aproveitar a encarnação atual e dedicar-se ao trabalho, ao serviço, em favor do próximo e da comunidade, pois na seara espírita que abraça uma tarefa é o primeiro a ser beneficiado. João, capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo cita a afirmativa do governador do nosso planeta, Jesus: meu pai trabalha até hoje, e eu também. Aí podemos concluir quão importante é o labor. Esse mesmo viés, a doutrina espírita nos aponta o trabalho como lei da natureza, qual nos permite o progresso e a evolução, material, espiritual e moral. Como diz o ditado, bastante comum, né? Cabeça vazia, oficina do capeta, né? Não é assim que a turma fala? E realmente é dessa maneira. Muito bem. Vamos botar aqui. Lei do progresso. O que a história do Lei do Progresso está falando aí, né? Lei do Progresso, então. Emmanuel, grande espírito, mentor de Chico Xavier, vai falar sobre a Lei do Progresso. Então, Emmanuel interpretou uma passagem de Mateus 25:15 como melhorar para progredir. A Lei do Progresso aproxima-se o que se fala do que faz, tornando a pessoa uma criatura melhor. O que diz a doutrina espírita sobre a lei do progresso? A lei do progresso é uma lei moral criada por Deus. Os espíritos devem se desenvolver constantemente e não pode voltar ao estado de infância. O progresso espiritual é conhecer a verdade para viver de acordo com a verdade. Somente a verdade vos libertará. O progresso intelectual e o progresso moral são duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio. Tá? O intelectual e o moral, eles têm que andar sempre juntos. Então temos que estudar muito, dedicar aos estudos, ler muito e também, né, fazer o nosso progresso moral, né? Praticarmos o bem, a caridade, né, a benevolência, a beneficência, a tolerância, evitar os maus pensamentos, inveja, ciúme, ódio, raiva, né, etc, etc, etc. Então, o que é um progresso espiritual? O progresso espiritual é conhecer a verdade para viver de acordo com a verdade, de forma bem simplificada. O progresso espiritual não é circunscrito ao mundo, mas é da plenitude da unidade divina. Lembrando que os povos que habitam os planetas também estão regidos pela lei do progresso. Então, tudo isso que a gente está passando, outros mundos já passaram, os que estão lá na frente. E tem também aqueles que estão atrás da gente, são os mais primitivos. Então, o universo é pleno disso daí. A Terra passou por um estágio primitivo, agora está num estágio de prova e expiações, e caminha para o mundo de regeneração. O que nos diz o livro dos Espíritos sobre isso? Questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo?
Desculpa. Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se um paraíso, quando os homens se houverem tornados bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, porque essas novas raças transformadas sucederão às atuais. Essas sucederam às vindas mais grosseiras do passado, com os nossos antepassados primitivos. O espírito nunca para de evoluir. Seu objetivo é caminhar para Deus. O progresso é contínuo e, ao contrário do que muitas religiões pregam, que a morte é um descanso, não é aceito na doutrina espírita. Pois após a morte do corpo carnal, o espírito continua trabalhando no mundo espiritual, a não ser que não queira. E aí, paga-se o preço do estacionamento. Quer ficar parado, fica. Igual na Terra, o preguiçoso, né? A preguiça não é uma consequência da canseira corporal. A canseira corporal, você deita, descansa, recupera. A preguiça é do espírito. Quando o progresso de um povo elétrico, Deus dá uma sacudida. Tá? Então, botar esse povo aí para funcionar. Ele coloca situações para modificar o comportamento. A Terra não é mais a mesma que a do passado. Vamos lembrar lá antes de Cristo, Idade Média, né? Não precisa nem chegar no tempo das cavernas, na Idade Média principalmente. De 500 a 1500 aproximadamente, seus 1000 anos de escuridão. Então o progresso é contínuo e inevitável. E é a vontade de Deus. Não tem como fugir. O mundo de regeneração. Que história é essa do mundo de regeneração que nós estamos falando aqui? Como será a transição para o mundo de regeneração? A transição para o mundo de regeneração será marcada por mudança nos aspectos físico e espiritual. A transição será marcada também por um aprimoramento moral da humanidade. A transição será marcada também por uma purificação e preparação para um novo capítulo na história espiritual da humanidade. Tá? É assim que se procederá a transição. Como será esse mundo de regeneração? O que tem nele? Será um período de paz, de harmonia, guiado por princípios como o amor, a caridade e a fraternidade. Então a Terra vai mudar. A Terra deixará de ser um mundo onde o mal predomina e passará a ser um lugar onde o bem começa a prevalecer. A regeneração será marcada por transformações profundas, tanto no plano individual quanto no coletivo. A Terra se transformará em um mundo de renovação e progresso espiritual muito mais elevado. Então, de acordo com o Espiritismo, o mundo de regeneração será um lugar com menos sofrimento, muito mais paz e solidariedade. Quais são as características do mundo de regeneração que nos espera, que nos aguarda? O que está nos aguardando? Então, os espíritos ficaram mais focados em reparar os erros do passado, em ajudar uns aos outros. Né? A espiritualidade terá mais maturidade, consciência das suas responsabilidades. Eu não vim aqui só para passear. A vida não é uma coisa fútil, não é uma coisa boba, é uma coisa de extrema responsabilidade. A gente passa a ter consciência dessa responsabilidade. Então, os espíritos serão mais atuantes na sociedade, contribuindo para uma estrutura mais sólida e mais justa. Não tem aquela assim, não quero saber disso, que se lasque, eu me dando bem, eu não me meto em nada dessas coisas aí, etc. E tal. Não tem. Então, o alienado não existe no mundo de regeneração. Ele está sempre em cima do muro, vai sair do muro, mas não vai ficar aqui. Ele vai para o mundo inferior. Tá? A família será a célula de equilíbrio da sociedade. Não tem como escapar disso. Né? A família é o cerne de tudo. O processo educativo será encarado de maneira muito mais séria e muito mais cuidadosa. O mal não predominará. Olha que coisa linda. Né? Olha que coisa maravilhosa. O que a gente pode tirar de reflexão sobre isso? O progresso espiritual passa obrigatoriamente pela ampliação da inteligência e da moral. Quanto maior a inteligência, mais fácil para desenvolver a parte moral, pelo aumento da compreensão. Apesar de que diversas vezes o espírito pode se tornar bastante inteligente, mas com fraco desenvolvimento no lado moral.
Isso acontece, a gente vê isso daí, né? Então o esforço tem que ser em dois aspectos. É comum você ver uma pessoa muito inteligente, muito culta, e uma pessoa assim, fria, né? Pessoa que não gosta de ninguém, rancorosa, arrogante, orgulhosa, sabe? Trata as pessoas como se fossem seres inferiores, e eles se encontram como se fosse um Deus que está acima de todo mundo, não tem respeito por ninguém. Então, esse indivíduo ele pode ter se desenvolvido o lado intelectual, mas o lado moral dele tem muito a desejar ainda dentro dessa situação. Para que a gente evolua plenamente, os dois campos precisam ser trabalhados. Da intelectualidade, da inteligência e da moral. O mundo de regeneração, o bem supera o mal. O que não ocorre no mundo de provas e expiações. Por isso que tem muitas coisas ruins, marcado pelas injustiças, crueldade e outras maldades que a gente vê todos os dias. No mundo de regeneração, os espíritos que não alcançaram um grau de evolução apropriado para viver em harmonia com o seu semelhante e o ambiente, não habitarão mais esse local e serão destinados a mundos inferiores para recomeçar o aprendizado do bem e desenvolver o amor. Mas tem uma coisa muito boa que não vai ter mais no mundo de geração. Não vai ter mais doenças expiatórias. Como assim? Câncer, Alzheimer, essas doenças horríveis, que não tem cura praticamente, raros casos de cura, raríssimos, e que traz aquela dor imensa para a pessoa que está passando pelo processo expiatório e para toda a família, todos os seus amigos que estão ao redor. É uma dor imensa. Então, isso não vai mais acontecer. Né? O cego vai voltar a ver, a gente vai ter recurso para tudo, para surdo, né? As imperfeições físicas. A gente vai ter uma tecnologia, uma ciência absurdamente avançada. Tá? Então as pessoas não vão mais sofrer por essas provas, porque não vão mais precisar passar por essas provas difíceis. Então, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, tenham fé em Deus. Deus é justo, Deus sabe o que faz. E Ele está no comando. Não se esqueça disso. Jesus está no comando. Maria está, nossa mãe, está no comando. Eles não se esqueceram da gente. Eles não nos abandonaram. Isso tem que acontecer. Esse processo tem que acontecer. E esse é o momento mais difícil de todos. Mas depois, em 2006, nós vamos melhorando gradativamente até por volta de 2057, 2060. Quando, em princípio, nós vamos estar mais plenamente dentro do mundo de regeneração. Mas eu não estarei mais aqui no planeta Terra nessa data. Mas eu posso voltar, se Deus permitir que eu volte. Se Ele achar que eu sou merecedor de reencarnar no mundo de regeneração. Então a todos, muita paz, muito amor, muita compreensão, muita tolerância. Que o nosso Senhor esteja no coração de todos vocês. Paz e bem a todos.